Tecnocracia e Totalitarismo, por Aaron Kheriaty. O que se segue é um ensaio adaptado de meu novo livro, The New Abnormal: The Rise of the Biomedical Security State, publicado originalmente em The American Mind. O filósofo italiano Augusto Del Notte, que atingiu a maioridade na década de 1930 e observou com horror o surgimento do regime fascista de Mussolini em seu país natal, alertou que a noção generalizada de que a era dos totalitarismos terminou com o hitlerismo e o stalinismo é completamente equivocada. Ele explicou: o elemento essencial do totalitarismo, em resumo, reside na recusa em reconhecer a diferença entre realidade bruta e realidade humana, de modo que se torna possível descrever o homem não metaforicamente como uma matéria-prima ou como uma forma de capital. Hoje, essa visão, que costumava ser típica do totalitarismo comunista, foi adotada por sua alternativa ocidental, a sociedade tecnológica. Por sociedade tecnológica, Del Notte não entendia uma sociedade caracterizada pelo progresso científico ou tecnológico, mas uma sociedade caracterizada por uma visão da racionalidade como puramente instrumental. A razão humana, nessa visão, é incapaz de apreender ideias que vão além dos fatos empíricos brutos. Somos incapazes de descobrir verdades transcendentes. A razão é meramente uma ferramenta pragmática, um instrumento útil para realizar nossos propósitos, mas nada mais. Ideologias totalitárias negam que todos os seres humanos participem de uma racionalidade compartilhada. Portanto, não podemos realmente conversar uns com os outros. É impossível deliberar ou debater civilizadamente em uma busca compartilhada pela verdade. A persuasão fundamentada não tem lugar. Os regimes totalitários sempre monopolizam o que conta como racional e, portanto, o que é permitido dizer publicamente. Por exemplo, se as pessoas em uma sociedade comunista contradizem a doutrina comunista, o partido não explica por que elas estão erradas. As autoridades simplesmente descartam as opiniões divergentes como exemplos de racionalidade burguesa ou falsa consciência. Para um comunista, se você não abraçou a teoria do materialismo dialético de Marx, então você não entende a direção da história. O que você está fazendo é, por definição, puro absurdo e não vale a pena considerar. Você está obviamente do lado errado da história. As autoridades assumem que as opiniões divergentes devem ser motivadas por interesses de classe, ou características raciais, gênero ou qualquer outra coisa, que os dissidentes estão tentando defender. Você não pensa isso e aquilo porque raciocinou logicamente para essa conclusão. Você pensa isso e aquilo porque é uma mulher americana branca, heterossexual, de classe média e assim por diante. Dessa forma, os totalitários não convencem ou refutam seus interlocutores com argumentos fundamentados. Eles simplesmente atribuem má-fé aos seus oponentes e se recusam a se envolver em debates significativos. Eles cortam à força seus adversários da esfera da conversa esclarecida. Ninguém se preocupa em argumentar contra tais dissidentes. Simplesmente os enrolam depois de colocá-los fora do reino da opinião aceitável. Os totalitarismos do século XX foram fundamentados em ideologias pseudocientíficas, por exemplo, a pseudociência marxista da economia e da história ou a pseudociência nazista da raça e da eugenia. Em nossos dias, a ideologia pseudocientífica que leva as sociedades a uma direção totalitária é o cientificismo, que deve ser claramente distinguido da ciência. A ideologia do cientificismo e a prática da ciência não devem ser confundidas. A primeira é muitas vezes confundida com a segunda, o que cria um pensamento confuso sem fim. Método e loucura. Ciência é um método, ou mais precisamente uma coleção de vários métodos, visando investigar sistematicamente fenômenos observáveis no mundo natural. A ciência rigorosa é caracterizada por hipóteses, experimentos, testes, interpretações, deliberações e debates contínuos. Coloque um grupo de cientistas reais em uma sala e eles discutirão sem parar sobre a importância, significado e interpretação dos dados, sobre as limitações e pontos fortes de várias metodologias de pesquisa e sobre as questões gerais. A ciência é um empreendimento humano extremamente complexo, com cada disciplina científica tendo seus próprios métodos refinados de investigação e suas próprias teorias concorrentes. A ciência não é um corpo de conhecimento irrefutável, é sempre falível, sempre aberto à revisão. Ainda assim, quando conduzida com rigor e cuidado, a pesquisa científica é capaz de descobertas genuínas e avanços importantes. Cientificismo é a afirmação filosófica, que não pode ser provada cientificamente, de que a ciência é a única forma válida de conhecimento.
Qualquer um que comece uma frase dizendo "a ciência diz" provavelmente está nas garras do cientificismo. Cientistas genuínos não falam assim. Eles começam as frases dizendo "as descobertas deste estudo sugerem" ou "esta meta-análise concluiu". O cientificismo, ao contrário, é uma ideologia religiosa e muitas vezes política. Tem sido evidente por um bom tempo que a ciência se tornou a religião de nosso tempo, observou o filósofo italiano Giorgio Agamben. Aquilo em que as pessoas acreditam que acreditam. Quando a ciência se torna uma religião, um sistema de crença fechado e excludente, estamos lidando com o cientificismo. O traço característico da ciência é a incerteza justificada, que leva à humildade intelectual. A característica do cientificismo é a certeza injustificada, que leva à arrogância intelectual. Delnotte percebeu que o cientificismo é intrinsecamente totalitário, um insight profundo de enorme importância para o nosso tempo. Muitas pessoas não percebem que o cientificismo e a sociedade tecnológica são totalitários por natureza, escreveu ele 50 anos atrás. Para entender por que, considere que o cientificismo e o totalitarismo reivindicam o monopólio do conhecimento. O defensor do cientificismo e o verdadeiro crente em um sistema totalitário afirmam que muitas noções do senso comum são simplesmente irracionais, inverificáveis, não científicas e, portanto, fora do escopo do que pode ser dito publicamente. A afirmação de Antígona tem o dever inscrito indelevelmente no coração humano de enterrar meu irmão morto não é uma afirmação científica, portanto, de acordo com a ideologia do cientificismo, é pura bobagem. Todas as reivindicações morais ou metafísicas são especificamente excluídas porque não podem ser verificadas pelos métodos da ciência ou estabelecidas pela ideologia totalitária pseudocientífica reinante. Claro, a exclusão forçada de reivindicações morais, metafísicas ou religiosas não é uma conclusão da ciência, mas uma premissa filosófica improvável do cientificismo. A afirmação de que a ciência é a única forma válida de conhecimento é em si uma afirmação metafísica, não científica, contrabandeada silenciosamente pela porta dos fundos. O cientismo precisa esconder esse fato autorrefutante de si mesmo, então ele é necessariamente mentiroso. A desonestidade está incrustada no sistema, e várias formas de irracionalismo se seguem. Todas as ideologias totalitárias do século XX afirmavam ser científicas, mas na verdade eram infalsificáveis por sua própria lógica circular. Como o cientificismo não pode se estabelecer por meio de argumentos racionais, ele depende de 3 ferramentas para avançar: força bruta, difamação dos críticos e a promessa de felicidade futura. Estas são as mesmas ferramentas utilizadas por todos os sistemas totalitários. Para ocultar sua própria contradição interna, a premissa autorrefutável do cientificismo raramente é declarada explicitamente. Em vez disso, o cientificismo é assumido implicitamente, suas conclusões repetidamente afirmadas, até que essa ideologia simplesmente se torne o ar que respiramos. O policiamento cuidadoso do discurso público admite apenas evidências supostamente apoiadas pela ciência, e essa atmosfera é rigorosamente aplicada. Como veremos no próximo capítulo, durante a pandemia, bens qualitativos, por exemplo, familiares, espirituais, foram repetidamente sacrificados a bens quantitativos, por exemplo, biológicos e médicos, mesmo quando os primeiros eram reais e os segundos apenas teóricos. Isso é fruto do cientificismo, que inverte nossa escala de valores e prioridades. Seria difícil encontrar uma ferramenta ideológica mais eficaz para impor um sistema totalitário do que apelar para a ciência ou especialistas, e assim reivindicar o monopólio do conhecimento e da racionalidade. Os que estão no poder podem escolher prontamente quais especialistas científicos endossam e quais silenciam. Isso permite que os políticos adiem inescapavelmente julgamentos políticos a especialistas, abdicando assim de sua própria responsabilidade. Os oponentes ideológicos de alguém são prejudicados, suas opiniões excluídas como não científicas e sua voz pública silenciada, tudo sem o problema de manter um regime de força bruta e violência física. A difamação e a exclusão do discurso público funcionam com a mesma eficácia. Os que estão no poder mantêm o monopólio do que conta como racionalidade ou ciência. Eles não se incomodam em falar ou debater o grupo estigmatizado como burguês, judeu, não vacinado, desmascarado, anti-ciência, negador da Covid, etc. A conformidade social repressiva é assim alcançada sem recorrer a campos de concentração, gulags, Gestapo, KGB ou tiranos abertamente despóticos. Em vez disso, os dissidentes são confinados a um gueto moral por meio de censura e calúnia. Indivíduos recalcitrantes são colocados fora do alcance da sociedade educada e excluídos de conversas esclarecidas. O teórico político Eric Voegelin observou que a ciência do totalitarismo é simplesmente que certas questões são proibidas.
A proibição de fazer perguntas é uma obstrução da razão deliberada e habilmente elaborada em um sistema totalitário. Se alguém fizer certas perguntas, precisamos realmente continuar com lockdowns? Ou o fechamento das escolas está fazendo mais mal do que bem? Ou temos certeza de que essas vacinas são seguras e eficazes? Ou por que a utopia prometida ainda não chegou? Alguém será acusado de ser um negador da pandemia, assassino da vovó, anti-ciência ou de se colocar do lado errado da história. Vida biológica nua. Agora podemos entender por que Del Notte afirmou que uma sociedade tecnocrática baseada no cientificismo é totalitária, embora não obviamente autoritária no sentido de formas abertamente violentas de repressão. Em uma passagem forte e densa de um ensaio intitulado As Raízes da Crise, ele previu 50 anos atrás. Os crentes remanescentes de uma autoridade transcendental e de valores mais elevados serão marginalizados e reduzidos a cidadãos de segunda classe. Eles serão aprisionados em uma última análise em campos de concentração morais, mas ninguém pode pensar seriamente que as punições morais serão menos severas do que as punições físicas. No final do processo encontra-se a versão espiritual do genocídio. Numa sociedade tecnocrática, acaba-se num campo de concentração moral caso não se esteja de acordo com a pseudociência do dia, a tendência ideológica do momento. Quaisquer questões, preocupações ou objeções que alguém possa levantar, sejam filosóficas, religiosas, éticas ou simplesmente uma interpretação diferente da evidência científica, não precisam ser consideradas. As perguntas ou opiniões do dissidente não contam. Eles são descartados apelando para a ciência, marca registrada do regime e impressa com A maiúsculo e C maiúsculo. Em outra passagem marcante, escrita ainda no início de 1968, Del Notte advertiu: o processo de desumanização que marcou os regimes totalitários não parou depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, tornou-se mais forte. Não podemos ver o seu ponto final, dado que toda a sociedade reflete as pessoas que a formam. Somos ameaçados por oligarquias e sistemas persecutórios que fariam o nazismo e o stalinismo parecerem imagens pálidas, embora, é claro, essas novas oligarquias e sistemas persecutórios não se apresentarão como um nazismo ou um novo stalinismo. Diante dos desdobramentos das últimas décadas que se manifestaram com maior clareza durante a pandemia de Covid, vemos claramente que as novas oligarquias e sistemas persecutórios se apresentarão sob a bandeira de medidas de segurança biométrica essenciais para a manutenção da saúde da população. Os oligarcas prefaciarão sua agenda com frases como "por muita cautela" e "estamos todos juntos nisso". O novo paradigma social do distanciamento social facilita o domínio do oligarca ao separar os cidadãos uns dos outros. O cientificismo é um totalitarismo de desintegração antes de ser um totalitarismo de dominação. Lembre-se que bloqueios e distanciamento social com seu inevitável isolamento social necessariamente precederam mandatos de vacinas e passaportes, quando o regime repressivo realmente deu a mão. Cada uma dessas medidas baseou-se em dados excepcionalmente desleixados apresentados publicamente como a única interpretação oficial da ciência. Na maioria dos casos, a pretensão de rigor científico nem era necessária. Num regime cientificista tecnocrata, o indivíduo nu, reduzido à vida biológica nua, separado de outras pessoas e de qualquer coisa transcendente, torna-se completamente dependente da sociedade. A pessoa humana, reduzida a um átomo social flutuante, solto e desenraizado, é mais facilmente manipulada. Del Notte fez a afirmação surpreendente de que o cientificismo é ainda mais contrário à tradição do que o comunismo, porque na ideologia marxista ainda encontramos arquétipos messiânicos e bíblicos vagamente representados na promessa de uma utopia futura. Em contraste, o antitradicionalismo científico só pode se expressar dissolvendo as práticas onde nasceu. Esse processo deixa todo o campo da vida humana aberto ao domínio das corporações globais e seus agentes políticos subornados. Pela própria natureza da ciência, que fornece meios, mas não determina fins, o cientificismo se presta a ser usado como uma ferramenta por algum grupo. Qual grupo? A resposta é completamente óbvia. Uma vez que as pátrias se foram, tudo o que resta são os grandes organismos econômicos, que se parecem cada vez mais com feudos. Os estados tornam-se seus instrumentos executivos. Estados como instrumentos de corporações de abrangência mundial que operam como feudos. É uma definição adequada de corporativismo, a fusão do poder estatal e corporativo, que coincide perfeitamente com a definição original de fascismo de Mussolini.
Nesta não-sociedade global, os indivíduos são radicalmente desenraizados e instrumentalizados. O resultado final, em última análise, é o niilismo puro. Depois da negação de toda a autoridade possível de valores, tudo o que resta é o negativismo total, puro, e a vontade de algo tão indeterminado que está próximo do nada, na descrição sombria de Del Notte. Esta é claramente uma sociedade que não é adequada nem para uma vida humana significativa, nem para a harmonia social. Aaron Kheriaty é médico, membro do Ethics and Public Policy Center e chefe de ética do The Unity Project, publicado no The Epoch Times em português.